Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Que bom que você chegou nesse vídeo. Eu me chamo Francisco, tenho um canal no YouTube chamado Jesus Emanuel. Que Deus abençoe o seu dia, que Deus abençoe o seu lar, a sua família. Se ainda não é inscrito, peço gentilmente que se inscreva em nosso canal. Tem um botãozinho aí logo abaixo e fazendo isso você vai estar nos ajudando. Peço também que se você acompanhar esse vídeo até o final e você gostar desse vídeo, compartilhe com as pessoas que você ama e vamos juntos semear a palavra do Senhor Jesus. Estamos numa série de estudos, um curso bíblico que se chama Amigos da Esperança. E eu convido você a estudar a Bíblia comigo. Hoje nós vamos para a nossa lição 15ª. E hoje nós iremos falar sobre 1000 anos com um amigo. Antes de nós entrarmos no estudo, convido você aí que feche os olhos e vamos dirigir uma oração ao nosso Deus. Amado Deus, amado Pai, como é bom, Senhor, poder estar diante do Senhor para o estudo da Tua Palavra. Hoje nós vamos ver 1000 anos, no céu com um amigo. Esteja conosco nesse presente estudo. Abençoe o meu amigo, a minha amiga que está participando comigo. Esteja conosco não só hoje, mas para todos sempre. Amém. Então vamos lá para a nossa pequena introdução do assunto. Hoje nós vamos estudar 1000 anos com o amigo. Aqui diz assim: a volta gloriosa do nosso Senhor Jesus Cristo é a bendita esperança que faz bater mais forte o coração do verdadeiro cristão. A cada dia que passa, ficamos mais perto dessa realidade. Na sequência da volta de Cristo, acontecimentos extraordinários terão lugar, até que o planeta Terra seja definitivamente restaurado. Decorrerá um período de 1000 anos, ou um milênio. O que acontecerá na Terra durante esse período? O que acontecerá com a vida e o planeta Terra após o término desses 1000 anos? Então, são algumas perguntas que tem aqui que nós iremos responder no presente estudo. Aqui diz o seguinte, olha, pensamento do dia. Olha só o que diz no pensamento do dia. Então Jesus, acompanhado de todos os santos anjos e todos os santos remidos, sai da cidade. Os anjos rodeiam o seu comandante e o acompanham em seu trajeto. E a seguir vem o cortejo dos santos remidos, com majestade terrível e pavorosa. Jesus chama então os ímpios mortos e eles surgem com o mesmo corpo fraco, doentio, que foram à sepultura. Que espetáculo, que cena! Na primeira ressurreição, todos saem com mortal frescor, com imortal frescor. Mas na segunda, os indícios da maldição são visíveis em todos. Então perceba o seguinte, quem escreveu isso foi a profetisa do Senhor chamada Ellen G. White e também escritora. Está no livro Histórias da Redenção, na página 418. Agora vamos lá. Vamos para nossas perguntinhas. A primeira pergunta é: para onde irão os salvos após a volta de Cristo e quanto tempo ali permanecerão? Estou aqui com minha Bíblia em minhas mãos. Convido você que pegue a sua para nós estudarmos juntos o que diz as Sagradas Escrituras. O texto aqui é Apocalipse, capítulo 20, verso 6. Para onde irão os salvos, É após a volta de Cristo e quanto tempo ali eles permanecerão. Apocalipse, capítulo 20, verso 6, vai responder essa pergunta. Apocalipse é o último livro da Bíblia. Vamos lá, 20, verso 6. É você folheando aí e eu folheando aqui para nós acharmos juntos. Olha só o que diz
as Sagradas Escrituras. Nos diz o seguinte, capítulo 20, verso 6. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Aí veja só o que diz o texto. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com eles os 1000 anos. Então aqui diz que os salvos serão sacerdotes de Deus e de Cristo. E aonde vai ser isso? Lá no céu. Outro fato que chama a atenção é o seguinte: aqui diz o período que eles irão, permanecer lá no céu. 1000 anos ou 1 milênio. Então, esse texto aqui responde a nossa primeira pergunta: para onde irão os salvos e quanto tempo ali eles permanecerão? A segunda pergunta diz o seguinte, olha só. O que os salvos farão no céu durante os 1000 anos? Apocalipse capítulo 20, e o verso é o verso 4. Aí no mesmo livro, no mesmo capítulo, só vai mudar agora o verso. Eu sei que você está com sua Bíblia aí aberta. Olha só o que diz o verso 4. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foram dado autoridade de julgar. Até aí, só essa primeira parte do texto. Então perceba o seguinte: o que os salvos farão no céu? Aqui diz que foi dada autoridade a eles de julgar. Sabe, quando isso acontecer, é claro que o julgamento de Deus já foi feito. Só que os salvos terão a oportunidade de consultarem os livros celestiais e ver o motivo pelo qual muitas pessoas se perderam. Então eles vão ver realmente que Deus ele é justo. Mas o texto fala que foi dada a autoridade de julgar. Agora veja só. Como ficaria a terra durante esse período de 1000 anos? Convido você aí no livro de Jeremias. Olha só o que diz o livro de Jeremias. O capítulo é o capítulo 4, do verso 23 ao 26. Como ficará a terra durante esse período de 1000 anos, no qual os salvos estarão no céu? Quando você pega o capítulo 4 de Jeremias, e o verso, a partir do verso 23, nos diz o seguinte, olha só. Olhei para a terra, e eila sem forma e vazia, para os céus, e não tinha luz. Aqui diz, olhei para os montes, e eis que tremiam, e todos os roteiros estremeciam. O verso 26 diz, olhei ainda, e eis que a terra fértil era um deserto, e todas as suas cidades estavam derribadas diante do Senhor, diante do furor da sua ira. Então, perceba o seguinte: como ficará a terra durante esse período de 1000 anos? Aqui diz que a terra ficará sem forma e vazia, sem luz, você percebe? Aqui diz também que as cidades serão derribadas e destruídas diante do Senhor. Então a terra vai ser um grande deserto. O texto fala também que não vai haver ser vivente sobre a terra. Então perceba que esse vai ser o panorama da terra. Sem forma e vazia, um deserto e sem nenhum ser vivente, em trevas, densa escuridão. Seguindo aqui, veja só, diz assim: quem permanecerá na terra durante os 1000 anos? Quem? Quando você pega Apocalipse capítulo 20, o verso 1 ao 3, vai dizer quem vai permanecer na terra durante os 1000 anos. 20, do verso 1 ao 3, nos diz assim: então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. O verso 2 nos diz: ele segurou o dragão, a antiga serpente que se chama Diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou no abismo, fechou e pôs selos sobre ele,
para que não mais enganasse as nações, até se completarem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por pouco tempo. Então, quem permanecerá na terra durante os 1000 anos? Se os salvos estarão no céu com Jesus, os ímpios estarão mortos, né, sobre a terra. Aqui diz então que nesse período em que a terra vai estar devastada como um deserto, não é isso? Sem forma e vazia, quem vai estar na terra será o diabo e seus anjos. Você percebe? E aqui diz que ele não vai ter a quem enganar, porque os salvos estão no céu, os ímpios estão mortos. Então, o diabo e seus anjos vai estar na terra durante esse período de 1000 anos. Seguindo aqui, as nossas perguntinhas, diz assim: quais eventos marcam o fim dos 1000 anos e o que acontecerá a Satanás e aos ímpios? Quando você pega o capítulo 20 ainda de Apocalipse, o verso 5 ao verso 7 responde a pergunta. Vamos lá, ainda em Apocalipse, capítulo 20, o verso 5 ao verso 7 nos diz assim: o restante dos mortos não reviverão até que se completassem os 1000 anos. Essa é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esse, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. O verso 7 diz assim: quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Então você percebe o que o texto aqui diz, né? Quais são os eventos, então, que marcam o fim dos 1000 anos e o que acontecerá a Satanás e aos ímpios? Aqui diz que haverá a segunda ressurreição. Os ímpios, então, ressuscitam. Agora diz também que Satanás será solto da sua prisão. Por que solto da sua prisão? Porque agora os ímpios vão estar ressuscitados e Satanás vai ter agora quem tentar. Você percebe? Então, esses são os eventos que marcam, né, o fim dos 1000 anos. Os ímpios são ressuscitados e Satanás é solto da sua prisão. Quando você pega aí a próxima perguntinha, diz assim, ó: o que Satanás fará com seu grande exército à medida que a cidade santa se aproxima da terra? Então, Jesus vem, né, na cidade santa com os salvos e ela está se aproximando da terra. E agora o que acontece, né, com Satanás e seus anjos e os ímpios agora que foram ressuscitados? Quando você pega ainda o capítulo 20 de Apocalipse e o verso 8, ele nos dá a resposta. Olha só o que aqui diz. Diz assim, 20 verso 8: e sairá a seduzir as nações, que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Então você percebe o que Satanás aqui ele faz? Ele reúne o seu exército, né, à medida que a cidade santa desce para a terra. E aqui diz que ele reúne o seu exército dos 4 cantos da terra. E qual é o propósito de Satanás? Ali reunir o seu exército para tomar então a cidade santa, né, de Cristo e expulsar os santos de dentro. Você percebe? Esse é o propósito de Satanás. Então ele reúne o seu exército para uma peleja, para uma batalha. Agora veja só, quando a próxima perguntinha diz assim: qual será a sentença final daqueles que rejeitarem a Deus e a sua vontade? Apocalipse capítulo 20 e o verso é o verso 9. O que vai acontecer então com Satanás, os seus anjos, né, e os ímpios, esse grande exército que vai contra Cristo para tomar a cidade santa? O verso 9 nos diz assim: olha, marcharão então pela superfície da terra e sitiarão o acampamento dos santos
e a cidade querida desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. Aqui diz que Satanás, os seus anjos, os ímpios, marcharão para a peleja na superfície da terra, para tomar a cidade santa, mas aqui diz que desceu fogo do céu e consumiu a todos. Sabe, esse aqui é o fim da história. Deus então ele destrói Satanás e seus anjos, e Deus destrói também o ímpio. Pecado e pecador não mais existirão. Sabe, meu amigo, minha amiga, espero que Deus possa abençoar você com esse presente estudo. E talvez você diga o seguinte, né, para mim. Então, qual deve ser a minha decisão? E aqui tem a resposta. Diz assim: olha, você deve querer estar no céu durante os 1000 anos, pois, né, eu sinto que Jesus está te chamando para passar a eternidade com Ele. Portanto, né, bora dizer bem assim, decido a partir de agora fazer parte dos seguidores de Deus. Se esse for o seu desejo, que Deus possa abençoar você. Querer um dia estar no céu. Querer fazer parte, né, dos seguidores de Jesus. Convido você a fazer uma oração comigo. Feche os olhos, vamos orar a Deus. Amado e eterno Senhor Deus, obrigado por esse presente estudo da Tua Palavra. 1000 anos, né, com um amigo. E esse é o nosso desejo, de um dia estar no céu com o Senhor. E, é claro, passar 1000 anos no céu e viver a eternidade na terra. Esteja com meu amigo, com minha amiga que estudou comigo esse estudo da Tua Palavra, que o Senhor possa abençoá-la de uma maneira toda especial. Obrigado por tudo, eu agradeço no doce e eterno nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe você e até mais uma próxima.